Olá, pessoal! Pessoal da pré-mocidade, da turminha do Espiritismo.net. E vamos terminar a nossa história de Paulo, que já mudou até o nome. Agora ele é Saulo, ele vai ser Saulo. Mas vocês vão entender por quê. E isso aconteceu depois da morte do Josiel, que era o pai deles. Lembram disso? Vamos ouvir essa história empolgante? Vai começar, tá? Então, antes, vamos fazer uma oração. A oração de agradecimento por nossas vidas, agradecer por nossa saúde, pelos nossos amigos, pelas famílias. Vamos agradecer também por tudo que temos conhecido e aprendido. Isso é muito importante. É com esses conhecimentos e com a prática deles que nós vamos nos transformando em homens de bens, pessoas melhores. Então, assim, agradecidos e reconhecidos, Jesus abençoe a nós todos, ilumine, fortaleça, para que sejamos mais fortes, mais atuantes e muito mais felizes. Obrigada, Jesus. Sê conosco. Oi, gente! Então vamos lá para a continuação da nossa história. Estamos falando daí da vida de Saulo. Logo após a morte de Gesiel, que também é conhecido como Estevão, o irmão da amada, né, de Saulo, Abigail, ele fica um pouco mexido, né, por descobrir que havia ali. Você voltem lá naquele outro vídeo que conta como é que foi toda essa parte aí da morte de Gesiel, tá? Ou Saulo, ou Estevão. E ele, então, escuta ali de Estevão o perdão, né, de que ele não guarda mágoa de Saulo, e de que ele pudesse ali começar a repensar na sua vida, porque ele era um homem justo, era um homem bom, mas ele estava em nome das leis mosaicas, em nome daquilo que ele acreditava, perseguindo pessoas, cometendo atos violentos, e que Jesus, a qual ele perseguia os discípulos de Jesus, né, os apóstolos, aqueles que seguiam Jesus, os ensinamentos de Jesus, que ele precisava conhecer Jesus, porque ele ia surpreender, né? Porque Jesus deixou um ensinamento de amor, de solucionar conflitos através do diálogo, através da compreensão, do respeito ao próximo, e que de nada isso se afastaria das leis divinas, daqueles 10 mandamentos, né, que Moisés trouxe. Agora, em relação às leis que Moisés criou aqui para o nosso mundo, as leis humanas, ali sim algumas leis haviam que ser revistas, né, porque elas eram pautadas pela violência. Ele conhecia, Saulo, um Deus inflexível, que castigava, que era austero. E Jesus vem, então, apresentar um Deus de amor, né? Um Deus que não castiga. E depois, então, da morte dele, ele se afasta de Abigail e continua o seu trabalho. Ele fica um pouco, assim, ainda transtornado, né, com tudo aquilo. Continua perseguindo e combatendo os cristãos, discutindo, né, sobre o que era o certo e o que era errado. Ele acreditava que ele estava certo, né, que o que ele defendia estava certo, então ele queria ali impor aquela verdade. E aí, em determinado momento, ele sente saudade de Abigail e volta para ver Abigail. E Abigail está muito doente. E ela acaba, então, desencarnando. E ele aí, então, fica, assim, muito mais chateado, né, por ver a sua amada partir, todos os seus sonhos desmoronarem, porque ele tinha um sonho de casar com ela, de ter uma família, né, e fica com raiva daquilo tudo que aconteceu. E ele, então, pede permissão para seguir todos aqueles templos que estavam ali falando de Jesus, falando dos ensinamentos do Cristo,
porque ele queria prender todo mundo. E um nome chamava a atenção dele, que era Ananias. Ananias era um líder, né? Ele era um discípulo também da Boa Nova, e ele estava ali, tinha lá em Damasco, que era uma outra cidade. Ele já tinha criado ali uma igreja em que ele acolhia as pessoas para falar de Jesus. Mas essas pessoas, elas não só falavam não, tá? Elas também viviam os ensinamentos de Jesus. Tentavam colocar na prática. Por isso a gente fala do homem velho. Aquele homem velho é como se a gente tivesse ali, nós somos espíritos, milenares, né? Já temos aí muita história, muito aprendizado. E cada encarnação, cada vez que nós reencarnamos, nós temos a oportunidade de aprendermos mais um pouco. E de também rever algumas coisas. Então, por exemplo, se a gente tem o hábito de já assim que acordou, já olhar o celular, a gente sabe dos prejuízos que tem. Ou de ficar até tarde da noite com o celular, isso vai dando problema na nossa vista, isso vai atrapalhando o nosso sono. Se a gente tem o hábito, por exemplo, de não escovar os dentes direito, se a gente tem o hábito de comer fora de hora, de comer coisas que fazem mal ao organismo, são hábitos ruins, que em algum momento vão trazer prejuízos para nós, né? Se nós temos o hábito, por exemplo, de falar mal das pessoas, a gente vai criando um ambiente ruim para a gente. E aí a proposta, né, de Jesus, e que a doutrina espírita vem lembrar para nós, é justamente essa, da gente prestar atenção em novos hábitos, hábitos mais saudáveis, tanto hábitos no corpo físico, como também, principalmente, hábitos morais, questões morais, comportamentos e escolhas, né, que vão fazer a gente fazer coisas diferentes do que a gente está acostumado a fazer. E é hábito porque a gente precisa fazer sempre, até que isso faça parte totalmente da nossa vida. E a gente nem lembre mais daqueles vícios que a gente tinha. E isso a gente só consegue com disciplina, quando a gente fica ali todo dia tentando, né? Então a gente precisa sofrer se um dia a gente, mesmo sabendo que mentir, contar uma mentira, por exemplo, não é o certo, mas a gente às vezes acaba fazendo, a gente pensa sobre aquilo e tenta não fazer de novo, e criar sempre o hábito de falar a verdade. Mas se a gente fizer em algum momento uma coisa errada, a gente não ficar sofrendo, nossa, eu fiz uma coisa errada, eu menti. Não, vamos analisar, né? O que eu fiz foi bom? Foi útil? Eu quero fazer isso de novo? E fazer um esforço para que numa próxima oportunidade eu faça diferente. E a gente vai ver que em algum momento a gente não vai mais fazer, porque a gente já criou o hábito, né, de falar a verdade, de trabalhar o respeito em relação ao outro, né, de aprender a ouvir. São coisas que a gente vai criando hábito e a gente vai se transformando, abandonando aquele homem velho. Nós somos o mesmo homem, mas é um homem que tinha hábitos ruins e que agora tem hábitos bons, hábitos mais saudáveis, né? Então essa é a transformação que a gente vai conhecer nesse próximo momento da vida de Paulo. Porque Saulo, ainda Saulo, ele vai na estrada, pegar a estrada de Damasco para poder perseguir Ananias, né? E todos os outros que estavam junto com ele. Só que no meio do caminho aconteceu uma coisa. E a gente já volta para dizer o que aconteceu. Uma luz veio sobre ele muito forte, como um sol. Sabe quando a gente está no escuro, no quarto, e de repente a mãe da gente acende a luz assim, a gente fica meio assim, né? O olhinho fica piscando porque a gente não consegue enxergar? Foi uma luz tão forte, que acabou cegando Paulo. Ele ficou meio cego de tanta luz que ele viu. Naquele momento, ele viu a figura de Jesus, que já não estava mais encarnado, mas apareceu para ele e teve uma boa conversa com ele. Vamos ouvir o que ele falou? E aí, quando ele está a caminho de Damasco para encontrar o Ananias, ele vê uma luz. Ele estava assim um pouco transtornado, ansioso, né? Ele se depara com uma luz tão forte, que é igual quando a gente acorda, a gente está dormindo no quarto escurinho e a mãe da gente acende a luz que está na hora de ir para a escola e a gente fica meio assim, né? Com aquela luz forte, parece que a gente não enxerga direito, fica meio cego. E foi isso que aconteceu, ele ficou meio cego, mas ele viu a imagem de Jesus. E ele então se espanta e pergunta, e fica ali querendo entender, e Jesus fala para ele. Mas Jesus não estava mais encarnado, né?
Jesus estava ali aparecendo para ele, se materializando ali para ele. E Jesus fala para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Por que essa dor tão grande no seu coração? Né? E ele então percebe o bem que Jesus quer para ele, que Jesus não está ali só puxando a orelha dele, não. Jesus falou com amor e estava percebendo que ele estava muito nervoso, que ele estava ali totalmente transtornado. E muitas vezes a gente se encontra assim, nervoso, ansioso, transtornado, bate a porta do quarto, chateado, e a gente precisa respirar fundo. E muitas vezes até ouvir o conselho de alguém mais velho, que quer cuidar da gente, que percebe que a gente não está bem e quer ajudar, né? E ele então, naquele momento, pergunta a Jesus: Senhor, o que queres que eu faça? E Jesus então fala, né, que ele, naquele momento, estava tendo a oportunidade de se tornar um homem novo e que ele deveria então ir até Damasco procurar Ananias, aquele homem que ele havia perseguido, porque Ananias iria ajudar ele a curar daquela cegueira, daquele momento que ele estava, para enxergar um novo caminho. E ele então assim faz, vai seguir o seu caminho até Damasco. Mas isso a gente vai ver no próximo encontro. O que aconteceu depois que ele encontrou Ananias? Será que ele foi curado dessa cegueira? O que será que aconteceu? O que será que foi de Saulo depois desse momento de transformação? E para isso, gente, a gente se despede, esperando vocês no próximo encontro. Mas deixa aqui uma música muito bonita, cantada por Tim Vanessa, que vai falar desse momento, aos pés do monte. O monte onde Moisés recebeu as leis de Deus, né? Mas que foram perdidas ao longo do tempo. Jesus veio falar dessas leis divinas, que elas realmente são importantes, muito mais do que as leis dos homens, que queriam resolver conflitos através da violência. Que Deus não é um Deus que castiga, é um Deus de amor. Então, a gente deixa essa música para vocês, desejando assim uma semana maravilhosa de muitas oportunidades no bem, ok? Vamos para a nossa prece final e depois a nossa música. Aliás, a nossa música vai ser a nossa prece final, tá bom? Beijo, gente! Até a próxima!
justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores